Salve, salve, nação rubro-negra! Olá você, está no ar mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Felipe Luiz e Flamengo tomam decisão de última hora sobre permanência do jogador na Gávea. Torcida do Flamengo está rindo à toa, bem feito! De La Cruz aparece no Flamengo com reviravolta e River Plate chora. 12 milhões de reais de salários. Landim acaba de aprovar. Flamengo se prepara para anunciar maior presentão do ano para a nação. Flamengo joga hoje contra o Olímpia pela classificação para as quartas de final da Libertadores. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Pelo segundo jogo das oitavas de final da Libertadores, Olímpia e Flamengo se enfrentam hoje no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai. A boa notícia é que Felipe Luiz, que completou 38 anos ontem, e Léo Pereira participaram normalmente do treino da manhã de ontem e estão aptos para jogar hoje à noite, mas em compensação, o volante chileno Eric Pulgar ainda se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa direita e segue fora por mais uma partida, já são 9. A delegação viajou ontem em voo fretado que decolou às 17h40 horário de Brasília para o Paraguai e chegou por volta das 8 horas horário de Brasília também. O Flamengo divulgou ontem a sua lista de relacionados para essa partida. Goleiros, Matheus Cunha, Santos e Rossi. Laterais, Wesley, Mateuzinho, Varela, Felipe Luiz e Ayrton Lucas. Zagueiros, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz, Rodrigo Caio e Pablo. Meio-campistas, Alan, Thiago Maia, Vitor Hugo, Igor Jesus, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Atacantes, Gabigol, Bruno Henrique, Pedro Luiz Araújo e Everton Ribeiro. A provável escalação do Flamengo vai ser Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira ou Davi Luiz e Felipe Luiz ou Ayrton Lucas. Vitor Hugo ou Alan, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Na frente, Bruno Henrique e Gabigol. O Flamengo tem a vantagem do empate para avançar às quartas de final, mas em caso de derrota por margem mínima, a disputa pela vaga vai ser decidida nos pênaltis e, se passar, vai enfrentar o Fluminense no que pode ser um dos maiores fla-flus da história. A bola vai rolar a partir das 21 horas, horário de Brasília, e vai ter a transmissão exclusiva da ESPN Brasil em TV paga. A Conmebol definiu que o colombiano Vilmar Roldan vai apitar o jogo e vai ser auxiliado pelos compatriotas Alexander Guzmán e Vilmar Navarro. Já no VAR, vai ficar por conta do chileno Juan Lara. Vale destacar que todos os 20 mil ingressos disponíveis se esgotaram e a torcida do Olímpia promete fazer uma linda festa, além, é claro, da pressão em cima dos jogadores do Flamengo. Mas isso não nos assusta, porque o nosso elenco tem muita cobra criada e acostumada a grandes decisões. Antes de viajar, o Flamengo realizou mais uma atividade no Ninho do Urubu e o Sampaoli treinou jogadas ensaiadas, saídas de bola e compactação, defesa, meio-campo e ataque. Segundo o portal Flaweb, o Gabigol deixou esse treino da manhã com dores no pé esquerdo e foi direto para a fisioterapia ainda no Ninho do Urubu. Ele ficou no departamento médico fazendo tratamento até minutos antes da delegação partir para o Paraguai. O problema não deve tirá-lo do jogo, mas o departamento médico mantém cautela e, caso ele seja mesmo desfalque, o nosso querido Pedro é a opção mais óbvia para substituí-lo. Segundo o GE.com, o Olímpia é a maior vítima do Gabigol na Libertadores. Ele já marcou 4 gols contra os paraguaios em 2021 nos jogos aí de quartas de final e terminou aquela Libertadores como artilheiro com impressionantes 11 gols em 12 jogos. Nunca é tarde para lembrar que o Gabigol é o maior artilheiro brasileiro da competição com 30 gols. Meus amigos e minhas amigas, ai meu coração, mais uma guerra que a gente vai ter pela frente hoje. Esse Olímpia aí é um time osso duro de roer, é um time traiçoeiro, eles têm 3 Libertadores, olho vivo neles, moçada. Todo cuidado é pouco. Eu, sinceramente, acho que a gente só deveria ir para cima deles na boa, porque a gente já está ganhando de 1-0 e a vantagem é pequena, mas importante nessas horas. A obrigação deles é de pelo menos tentar empatar o jogo para levar para os pênaltis.
Eu sei que tem gente aí que diz que o Flamengo não sabe jogar para trás. Eu não estou aqui falando para se defender, não, o tempo todo. Eu não sou maluco de querer ficar sofrendo aí durante 90 minutos. O que eu quero dizer é que o Sampaoli tem que entrar com o time com a casinha fechada. Essa é a minha opinião. Jogar nos contra-ataques rápidos, explorando a velocidade do Bruno Henrique e a genialidade do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, né, com aqueles passes maravilhosos. E torcer aí muito para que o Gabigol esteja numa noite inspirada para meter logo uns 2 gols nesses caras. Eu começava com a marcação baixa ali, pelo menos ali no segundo terço, e não deixava os caras respirar e nem pensar. O Flamengo precisa aprender a jogar de acordo com o adversário. Esse é o futebol moderno visto no mundo inteiro. Eu já estou aí prevendo esse jogo com tremendo sufoco. Já reforcei a dose do meu remedinho da pressão e do meu suquinho de maracujá. Essa ansiedade aqui está me matando, pessoal. Eu não vejo a hora de dar 9 horas logo para o jogo começar e a gente acabar logo com essa agonia. Bora lá, Flamengão! Aqui no Maracanã a gente viu um jogo contra um time covarde que armou um tremendo ferrolho. A famosa tática do morcego, aquela onde todo mundo fica de cabeça para baixo, pendurado na baliza, para a bola não entrar. Os caras, na maior cara de pau, vieram para empatar ou perder de pouco, e conseguiram. Na minha visão, o time do Flamengo não jogou tão mal assim. É muito difícil jogar contra um adversário que só quer se defender o tempo todo, minha gente. Mas, infelizmente, não soube furar a retranca deles e, com certeza, não rendeu aquilo que a gente esperava. Mas a gente não pode deixar de enaltecer a qualidade defensiva desses caras, que sempre revelaram grandes zagueiros, grandes defensores para o futebol. Eu me lembro bem, Gamarra, o Arce, agora aí o Gustavo Gomes e outros, né? Eu estou achando que eles vão entrar com cautela, mas eles vão ser empurrados pela torcida, eles vão partir para cima e vão querer sufocar o nosso Mengão naquele alçapão ali do Defensores del Chaco, onde a torcida fica em cima do jogador. Eu lembro que o Flamengo, nessas Libertadores ali, jogou 5 vezes, ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1, muito equilíbrio. Com essa prevista postura mais ofensiva deles, eu tenho certeza que os espaços vão aparecer e o nosso quarteto mágico, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, vai infernizar a vida desses caras. E a gente vai trazer debaixo do braço essa tão sonhada classificação. Anota aí. Mas para isso acontecer, vamos combinar, não vai poder faltar, em primeiro lugar, a famosa raça rubro-negra. Não vai poder faltar atenção durante o jogo todo. Ninguém pode vacilar nessa marcação cerrada nos caras. A determinação de vencer, o espírito de equipe, um ajudando o outro e, principalmente, o mais importante, o amor pelo manto sagrado. Tem que suar sangue, tem que comer grama por essa camisa, meus garotos. Vamos lá, eu acredito em vocês. Mas, infelizmente, tem alguns flamenguistas que já jogaram a toalha e não estão acreditando nessa classificação, principalmente porque não gostam do trabalho do Sampaoli. Mas eu venho dizendo aqui para eles nos meus comentários, meus amigos, minhas amigas, quem faz gol e resolve o jogo são os jogadores. Com certeza, eles sabem da responsabilidade que eles têm com quase 50 milhões de torcedores apaixonados, que vão estar ligados ali torcendo por eles e dando aquela força, mandando energia positiva. E eles, é bem da verdade, também querem fazer história no Flamengo. E além disso, é claro, colocar a mão na grana altíssima de premiação prometida lá pelo presidente Rodolfo Landim, para toda a delegação e para os funcionários também da Gávea e do Ninho. Está todo mundo aí na mesma corrente. Em caso de conquista da competição da mais querida aí, a Libertadores, a gente está aí vendo isso. Para você que não está levando fé no Mengão, eu lembro uma história, aquela antiga ave, a famosa Fênix, que quando todo mundo achava que ela estava morta, ela de repente ressurgia das cinzas para a glória. Eu vejo o Flamengo igualzinho, minha gente. O time do Mengão, ele cresce na hora certa, na hora que a gente mais precisa. E por isso, eu quero fechar o meu comentário aqui com aquela frase do nosso hino maravilhoso. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Pra cima deles, Mengão, eu acredito sim, meu placar é 2-1. E você, tá levando fé na classificação do nosso Mengão? Quanto vai ser o jogo? Coloca aí! Agora vamos dar uma baixada aqui um pouquinho na nossa adrenalina
E vamos conversar aqui. O nosso querido mágico Felipe Luiz, que fez aniversário ontem, 38 anos, e o Flamengo vão deixar as conversas sobre uma eventual renovação para o final da temporada, ficando o jogador bem à vontade para focar nas próximas partidas dessa temporada. Essa informação ela foi publicada pelo portal ge.com. Com decisões tão importantes, as partes entendem que o momento é de priorizar o coletivo. E o Felipe Luiz não esconde para pessoas próximas que ainda se sente em condições físicas e técnicas para jogar por mais uma temporada pelo Clube do Coração. Em entrevistas no início do ano, o jogador disse que realmente não sabia se continuaria a atuar. E muitos falavam internamente que ele poderia se aposentar no fim do contrato e ficar com um cargo de auxiliar do clube, visto que a tendência dele é mesmo de virar técnico. O Felipe Luiz ele tem uma boa chance de ser titular no jogo de hoje contra o Olímpia. Lembrando que o Flamengo venceu o primeiro jogo em casa pelo placar magro de 1-0, com gol marcado pelo Bruno Henrique de cabeça, golaço, e joga por um empate para se classificar para as quartas de final, onde vai pegar aí o nosso co-irmão Fluminense. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deveria renovar por mais uma temporada com o Felipe Luiz? Coloca aí! Essa semana uma notícia chocou a nação rubro-negra, indicando que o Al-Nassr da Arábia Saudita estaria interessado no zagueiro Léo Pereira e disposto a pagar mais de 70 milhões para tirá-lo do Flamengo. O Léo Pereira estremeceu os bastidores e aventou a possibilidade de deixar o Rio para jogar no time do Cristiano Ronaldo e ainda por cima ganhar mais de 2 milhões de reais por mês. Agora, mais uma novidade interessante sobre o Léo Pereira veio à tona no Ninho do Urubu. Para surpresa de todos, ele treinou normalmente nessa quarta-feira no Ninho e viajou com a delegação rumo ao Paraguai para enfrentar lá o Olímpia. Antes afastado por questões físicas, a sua volta foi tratada como um reforço caseiro importantíssimo. O Jorge Sampaoli ele costuma alternar a defesa titular com o Davi Luiz, Fabrício Bruno e o próprio Léo Pereira. E uma mudança de última hora vem num momento delicado da equipe depois da derrota do último jogo pelo Brasileiro. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Não custa nada, é de graça. E se você ainda não é inscrito, me dá essa moral. Aperta o botão vermelho aí, inscrever-se. Aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, você me ajudou demais. Valeu, muito obrigado. A torcida do Flamengo está rindo à toa, bem feito. De La Cruz aparece no Flamengo com reviravolta e River Plate chora. Essa é a manchete. O Nicolás de La Cruz é um craque muito diferente que se encaixa perfeitamente em qualquer esquema de jogo. Não é à toa que o Flamengo fez de tudo para contratá-lo, né? Fez 3 propostas e ainda tentou convencer o River Plate de todas as maneiras. Mas os argentinos se mostraram irredutíveis em negociá-lo para não reforçar um adversário direto na Libertadores. O problema é que o River não contava com a precoce eliminação logo nas oitavas de final. O time não jogou bem contra o Internacional, perdeu no tempo normal por 2-1 e perdeu nos pênaltis por 9-8. Nessa quarta-feira, o portal FlaWeb trouxe uma curiosidade que todo torcedor flamenguista precisa saber. De acordo com a reportagem do portal, o River Plate já está consciente que vai tomar um tremendo prejuízo com o De La Cruz. Tudo porque a saída do time argentino da Libertadores vai fazer com que o jogador se desvalorize e nenhuma proposta bateu na frente com a do Flamengo, que ofereceu quase 50 milhões de reais por um contrato até 2027. Foi divulgado amplamente pela mídia esportiva argentina que o De La Cruz também está insatisfeito porque não recebeu oferta da Europa e ele queria muito jogar no Flamengo. Essa eliminação precoce vai custar caro, porque o River vai deixar de ganhar praticamente 49 milhões de reais. O Flamengo chegou a conversar com o River sobre o negócio e ouviu que o jogador de 25 anos não sairia por menos de 16 milhões de dólares, 78 milhões de reais. O Flamengo chegou a oferecer 8 milhões de dólares, 39 milhões de reais, ou seja, a metade do valor, e a negociação não avançou. E agora o Braz descartou a sua vinda, uma vez que ele nem sequer vai poder jogar mais pela Libertadores. Aí eu te pergunto,
você contrataria o De La Cruz agora ou deixava para a próxima janela? Coloca aí. Com o fechamento da janela de transferências e algumas negociações frustradas, a diretoria do Flamengo prioriza agora a manutenção de jogadores importantes para o elenco. Como é o caso do nosso querido Bruno Henrique, que mesmo após retornar de uma lesão grave, vem conseguindo apresentar um desempenho contundente em campo e ajudando a equipe na busca por títulos. Aos 32 anos, o jogador tem contrato com o Flamengo até o fim dessa temporada. Inclusive, já pode assinar um pré-contrato com outro clube e sair de graça do Flamengo. Mas depois dele cair nas graças do Sampaoli e se mostrar cada vez mais importante para a nossa equipe, a diretoria vem agindo de forma rápida nos bastidores para garantir a sua permanência no mais querido. Vale destacar que a renovação foi autorizada pelo presidente Rodolfo Landim e, por conta disso, deve acontecer na próxima semana. O Bruno Henrique ele recebe cerca de R$1 milhão por mês e a intenção do Flamengo é fazer mais um ano de contrato com o mesmo salário, com gastos de cerca de R$12 milhões por ano. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que o Flamengo faz certo em renovar com o Bruno Henrique? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aquele abraço pra galera que tá sempre aqui comigo. Bora lá! Alô, Wilson Antônio da Silva! Alô, família do Wilson! Aquele abração pra vocês, meus queridos! Alô, Francisco das Chagas! Alô, torcida do Flamengo do Piauí! Aquele abração pra vocês, meus queridos! Alô, Altair de Silva! Alô, torcida do Mengão de Manacapuru, no Amazonas! Aquele abração pra vocês, meus queridos! Alô, Ayrton Mascarenhas! Alô, flamenguistas de Teresina, no Piauí! Aquele abração pra vocês, meus queridos! Alô, meu querido vizinho Carlos Alberto! Alô, torcedores do Flamengo de Vargem Grande aqui no Rio de Janeiro! Aquele abração pra vocês, meus queridos! Alô, Reginaldo Souza! Alô, flamenguistas de Marabá, no Pará! Aquele abração pra vocês, meus queridos! Alô, Luiz Antônio da Silva! Alô, galera do Flamengo aqui de São João do Meriti, no Rio de Janeiro! Aquele abração pra vocês, meus queridos! Alô, Salazar! Alô, torcida do Flamengo aí de Boa Vista, Roraima, onde o Thiago Maia surgiu. Alô, Thiago Maia do Flamengo, que é daí de Roraima. Aquele abração pra vocês, meus queridos. Alô, Francisco Macedo, Titico Flazico. Alô, flamenguistas de Ingazeiras, no Ceará. Aquele abração pra vocês, meus queridos. Alô, Aurindo Francisco do Nascimento. Alô, torcida do Flamengo de Ibotirama, na Bahia. Aquele abração pra vocês, meus queridos. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado. Pra cima deles hoje, Mengão 2-1.